O que foi? Vai lá, Pardini. Porque alguns corretores vendem 10 vezes mais do que os outros. Senhor Marcel Viana, explica pra gente. Vamos lá para uma live, para um momento de conteúdo com nossos seguidores e amigos aqui. É isso aí. Muito que bom dia para você que está nos acompanhando aí no Instagram e para você que vai assistir esse vídeo no YouTube. A gente ainda não está fazendo ao vivo no YouTube porque a gente tem uma limitação aí que é uma regra do YouTube. Então a gente precisa merecer para depois poder fazer ao vivo no YouTube. Então você que é corretor de imóveis, atua no mercado imobiliário, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, que isso ajuda a gente a poder nas próximas fazer ao vivo, que aí você vai poder interagir, Nidos Imobiliária, contribuir, é isso aí, nidos.imobiliária, tá? Você que está no Instagram, esse Instagram é o Instagram do Casas em Condomínios, né? Também ainda a gente não está apto para poder fazer ao vivo no Instagram da Nidos Imóveis. Esse conteúdo é exclusivo aí para corretores, você que está à procura de imóveis, né, que me acompanha e está buscando imóveis, esse conteúdo não vai fazer muito sentido para você, né? O objetivo aqui é passar informação para corretores de imóveis. É isso, Pardini. Então vamos lá, porque afinal de contas uma visão de uma imobiliária que nasceu digital e tende a crescer cada vez mais nesse universo online de hoje. Vamos contar para a turma, na nossa visão, o porquê que a gente acredita que alguns corretores conseguem vender mais? Será que eles trabalham mais ou eles fazem coisas diferentes, Marcel? Eu acredito que o resultado ele é diretamente proporcional à quantidade de horas trabalhadas no mercado imobiliário, sabe? E o resultado individual, é lógico, né? Quanto mais o corretor se dedica, maior a chance que ele tem de vender. Não é garantia, né? Tem que trabalhar certo também, né? Não é só trabalhar, tem que trabalhar certo. Mas menos esforço, menos resultado. Mais esforço, mais resultado, isso é óbvio. E é lógico que, né, esforço no lugar certo. Eu gosto de lembrar daquela frase que é velocidade e direção. Não só velocidade, nem só direção e ficar parado, né? Mas o equilíbrio cada um vai encontrar, né? Se você ficar só procurando fazer coisas diferentes, eu mesmo passei isso na pele, Marcelo. Falei, não, o mercado imobiliário tem tantas possibilidades e não tem ferramentas para isso, então eu vou criar as ferramentas. E fiquei e sentia que não caminhava. E também teve um momento lá no começo que eu falei, não, vou sair fazendo tudo para já ter resultado. E não tinha a direção necessária. Então, esse equilíbrio, como é que a gente pode encontrar? Como que a gente sabe quando está dando certo? Equilíbrio entre fazer e a direção. A diferença, né? O fazer e fazer diferente. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, assim, na verdade é uma explicação, né? Porque assim, tem muitas pessoas que elas ficam muito no planejamento, né? Porque o planejamento, ou a preparação, ela é mais prazerosa porque ela exige menos de você, principalmente psicologicamente, né? Porque o planejamento, quando você está planejando, não tem um resultado, né? Quando você vai para a ação, que aí você tem a realidade do resultado. Planejar é gostoso, executar pode ser traumático, porque na execução você vai ver se o que você planejou dá certo ou não. Então, e o que acontece? As pessoas elas às vezes ficam muito tempo planejando, muito tempo ali, né, pensando como fazer, vou fazer perfeito, e aí acaba não executando. Justamente, às vezes até inconscientemente, para evitar, né, o fracasso. Sabe uma coisa que você me lembrou? Quando a gente faz, você tem um plano e sai para ação, o equilíbrio disso, na minha opinião, é quando você tem métricas. Você tem que sair acionando, mas tem que marcar em algum lugar. Para em algum momento você conseguir relacionar o que está dando certo. Por exemplo, de onde estão vindo os seus principais contatos, de onde você está conseguindo as melhores captações, quem são as pessoas que mais te indicam, seus reais parceiros. Você não deve dedicar a mesma energia para todo mundo, né? Você vai começando a concentrar energia, isso se chama organização. E organização não é para te prender, é para te libertar. Quando a gente fala em... Quer falar, Thaís? Só uma
adendo aqui, virar um microfone para ela. Nós estamos com 2 pessoas aqui, onde elas se complementam, porque o Pardini, ele é extremamente organizado. E o Marcel, ele é extremamente prático. Então, a gente tem o equilíbrio aqui da organização e planejamento junto com a pessoa que faz acontecer também. Então, se tem alguma dúvida que essa parceria vai dar certo, não tenha mais, porque você tem o equilíbrio aqui na mesa. Que legal. Obrigado, Thaís, por compartilhar. Mas eu vejo aqui algumas dicas que a gente pode dar para a turma. Questão de posicionamento. Então, essa é parte da direção. Se você tenta ser um corretor do mercado imobiliário, você é visto como mais um nas centenas de milhares que a gente tem. Agora, se você posiciona primeiro em segmento, né? Posicionamento não é só geográfico, tá, turma? Ó, eu só atuo no meu condomínio, no meu bairro. Pode ser geográfico, mas pode ser por segmento. Residencial, só casas em condomínio, só casas de rua, imóveis comerciais, áreas, enfim, né, Marcelo? Sim, sim. Esse é um ponto muito importante para que o corretor tenha sucesso porque o posicionamento você vai passar para quem você está atendendo ou para quem escolheu ser atendido por você, que você tem autoridade para falar daquele segmento. Legal. Você passa credibilidade para a pessoa que você vai vender o imóvel, porque você vive aquilo que você está vendendo. Né? Esse é o conceito, eu acho que esse é o conceito do posicionamento. Né? Se você, por exemplo, você escolheu vender Minha Casa, Minha Vida, apartamento Minha Casa, Minha Vida. Então você tem propriedade para falar daquilo. Você vai saber as regras de financiamento, regras que a Caixa proporciona para quem está buscando esse tipo de imóvel. Por exemplo, o que a pessoa precisa ter para ter o subsídio, qual que é a renda, até qual renda. Então são detalhes que só quem se especializa vai saber passar para o cliente. E aí fala com segurança, porque já vive aquilo, entendeu? Isso é posicionamento. E aí tem um outro ponto que é importante, quando você está posicionado, você tem que saber dizer não. Então, por exemplo, eu sou posicionado de imóveis de 1 milhão até 2 milhões na Zona Leste. Se um cliente te procurar querendo comprar uma casa de 5 milhões na Zona Sul, você tem que ter a frieza de dizer não. Ou buscar parceiro. Ou buscar parceiros. Busca quem sabe. Buscar quem sabe para te atender. Deus fala, eu não é a área que eu atuo, não é o meu nicho, mas eu vou buscar um parceiro aqui e a gente vai atender junto. Esse que é o segredo, entendeu? Aí você fala, eu tenho posicionamento, eu atendo só um segmento. Aí a primeira oportunidade que aparece, ele já está atendendo outro segmento. Aí não é posicionamento, entendeu? Aí é o falso posicionado. O posicionamento não é só aquele que você decide, eu sou posicionado nessa região. É como os outros te veem. Então, seu próprio colega, o outro corretor, tem que saber, você é posicionado no, por exemplo, Zona Leste, casas, apartamentos de 1 a 2 milhões, é isso? É isso aí. Então, se eu preciso de alguma coisa lá, eu não sou de lá, eu sei para quem ligar. Se você não bate na tecla de que você é daquele perfil, o seu coleguinha não te liga e aí você reclama que não tem parceria, não faz parceria, o mercado está parado. Então, é você que não está sabendo se demonstrar. Para você ter a sua direção, para o seu colega te chamar e para os seus clientes te verem como autoridade naquilo. Outra coisa que você fala bastante, Marcel, é legal também pontuar, é que cada tema desse dá um podcast separado, né? Mas só um en passant aqui. Você fala que não depender de portais, né? Os corretores que realmente vendem não dependem de portais e ficam ali esperando. Fala um pouquinho disso aí. Isso também está linkado aí com o fato de estar posicionado, né? E aí você está posicionado e você deixar claro para as pessoas com quem você convive, quer seja na academia, no churrasco no final de semana. Você já vendeu na academia? Opa, é o lugar que eu mais vendo. Ou no ciclo familiar, no ciclo de amizades que você tem, ou até mesmo nas redes sociais, né? Que hoje as pessoas elas conhecem umas às outras através das redes sociais, né? As pessoas acompanham os amigos através das redes sociais. Então, você se posicionar nas redes sociais como corretor nichado, essa pessoa que está te vendo, quando ela precisar de um imóvel ou quando ela souber de alguém
que está precisando de um imóvel, ela vai lembrar de você. E a venda por indicação, a venda por autoridade, ela acontece numa velocidade muito maior do que a venda através de leads de internet. Mesmo o lead comprado, né, do Instagram, que é o lead patrocinado, mesmo o lead que vem dos portais Chaves na Mão, OLX, Viva Real, é possível vender? Né, dá para fazer negócio ali. Porém, ele é um lead mais frio. Ele é um lead que ele vai estar vendo com outros corretores, vai estar vendo você vai atender e mais outros 10. Então ele vai procurar o que é o melhor produto para ele e provavelmente vai te responder muito pouco. Agora, quando você cria uma afinidade com a pessoa, ela já veio de uma indicação, ela já te conhece, a possibilidade de sair à venda é muito maior. Vocês estão vendo, turma, o quanto é importante a gente ter uma noção de processo, né, das etapas. Quando você vai, como o Marcel falou, você vai para a academia, vai para uma festa, vai para qualquer situação que você encontre alguém, você tem na direção que aquele é um potencial cliente. Toda a venda começa de um contato que você faz, de uma conversa. Se você não está conversando, você não está gerando a possibilidade e aí você não está fazendo venda. Aí você reclama que não vende. Então começa a gerar mais possibilidades. Abre a boca desse funil. Quanto mais conversa, mais condição você tem de vender. Mas tem que ter processo. Pequena dica aí, acho que para a gente sentir. A troca, network, consistência, né, Marcelo, também. Todo dia, alguma coisa. Alguma coisa você tem que fazer. Sim. Cria o seu processo. Se o seu processo é todo dia na academia fazer uma abordagem, faça. Se o seu processo é todo dia no Instagram fazer alguma coisa, faça. O importante é, faça todos ao mesmo tempo para você ter mais chance, Marcelo. É isso aí. Ó, só um adendo importante aqui, aproveitando, abrir uma janelinha aqui. Você que está acompanhando a gente aí, que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu e o Pardini, a página, outros vídeos explicam sobre isso. Nós estamos com um projeto bem ousado para mudar o mercado imobiliário em Sorocaba e no futuro aí, quem sabe até o Brasil, né, o Pardini? Com uma remuneração muito agressiva. O nosso lema é você, corretor de imóveis, protagonista. Tá? Você merece ser remunerado melhor, você merece mais reconhecimento e nessa base que a gente trabalha. Além de dar treinamento, suporte jurídico, marketing, você vai ser bem remunerado. A remuneração que a gente está falando aí que parte de 70%, podendo chegar até 90% do total do comissionamento que é devido quando vende-se um imóvel. Então, se inscreve no canal, acompanhe. Se você tem interesse em saber mais, comenta aí, chama o Pardini. Vai ser um prazer conversar com você e te explicar como você pode ou o que você precisa fazer para fazer parte desse processo. Gostei, isso aí parece pausa para os patrocinadores. Nossos patrocinadores. Mas já caminhando para o final. Parece que tem uma pergunta aqui, tem ou não? Já tem uma pergunta? Já estamos em... ok. Ok, vamos lá. Parece que alguém entrou ali e está assistindo esse vídeo. Não, ok, não é pergunta. Vamos lá. A idade está chegando. Tem que ficar no olhinho assim, meu Deus. Mas caminhando para o final, vamos trazer para a turma um pouquinho assim, uma pergunta que acho que todo mundo tem dentro de si, principalmente quem está chegando agora. Se você estivesse recomeçando agora no mercado imobiliário, qual seria o seu plano de ação para os próximos 90 dias? Se eu estivesse começando, eu focaria no 80% dos meus esforços em captação. Tá bom. Porque a captação, ela é a base para o corretor se preparar para quando vier um lead realmente qualificado. Por que eu falo isso? Quando você sai para captar, primeiro, você conhece o condomínio que você está captando ou a região que você está captando, porque você tem que estar lá dentro, você tem que visitar, você tem que ver o imóvel, você tem que conhecer o condomínio ou a região que você está captando. Quando você está captando, você vai conhecer o proprietário. Com o proprietário, você vai entender mais detalhes sobre o imóvel, você vai entender o perfil do dono daquela casa, porque normalmente o dono do imóvel, ele tem o perfil do comprador. Se ele construiu, normalmente sempre, tá? Não estou falando que é uma regra, mas normalmente ele tem o perfil do cara, porque ele constrói para aquele cara, então ele tem um perfil. Então você está lidando com quem provavelmente vai comprar
o imóvel, né? É a semelhança. E esse cara que vem quando vender também ele é um cliente. Tem esse detalhe. Você cria afinidade. E o ponto mais importante na captação, que é aí que eu falo que prepara o corretor, você começa a ter portfólio, né? Quantidade de imóveis que realmente te mostra para quem te acompanha, para quem te conhece, que você é especialista naquela região. Você tem um imóvel, você tem 2, você tem 3, você tem 10, você tem 20, você tem 30, fala, opa, esse rapaz ele tem muitas opções, eu quero visitar algumas com ele. Então assim, a captação, né, principalmente no início, prepara o corretor para ter o posicionamento, conhecer o mercado que ele atua e principalmente, né, ser reconhecido como atuando naquela região. Então a dica principal é essa. Você vai começar agora, começar do zero, foca na captação. Esquece a venda, foca na captação que a venda vai acontecer naturalmente. Né, Thaís? A gente passou por isso, né, há uns anos atrás. O que você acha? Você acha que faz sentido essa dica?